A gente vai agora para as notícias internacionais, gente, porque na China a onda de Covid-19 pode matar quase 1 milhão de pessoas. É uma nova onda por lá e a projeção foi divulgada por pesquisadores de Hong Kong e alerta para o risco da reabertura de todo o país nas condições atuais. A China, vamos lembrar, abandonou drasticamente aquela política de Covid-0 depois de uma rara onda de protestos. A metrópole de Shanxi, por exemplo, anunciou que funcionários do governo podem trabalhar normalmente depois de testar positivo para a Covid se o quadro da doença for leve. Essa mesma cidade estava em quarentena há algumas semanas. Especialistas alertam que faltou preparo para uma virada tão radical e uma explosão de casos sem precedentes é esperada na China. Sobre esse avanço da Covid na China, então, a gente conversa agora com um especialista no assunto, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde. Boa tarde, Muniel. É um prazer estar na CNN comentando a respeito do Covid-19, especialmente na China. Doutor, quero começar entendendo o que a China pode ter errado nesse processo. A gente acompanhava aquela política de Covid-0, que era se uma pessoa tinha Covid, praticamente todo o bairro, às vezes grande parte da região ali da cidade, ficava totalmente fechada, a pessoa não podia sair de casa, ninguém podia se locomover nos arredores se uma pessoa estivesse com Covid, independentemente dos sintomas. Agora, como eu disse há pouco, a mudança é tão forte no nível de que se a pessoa tem Covid e está com sintomas leves, ela pode inclusive trabalhar em algumas regiões, em algumas cidades da China. O que a China está errando nesse caso para fazer essa transformação, essa mudança de política com relação à Covid-19, doutor? Faltou muito vacinação, né, Muriel? A gente sabe que a China tem uma baixa cobertura de terceira dose, utilizou muito a Coronavac, não utilizou vacinas de RNA nem de adenovírus, tem uma população idosa extremamente vulnerável, sem doses de reforço, no contexto de uma nova variante, a BQ1, que é extremamente transmissível, que tem um escape de resposta imune enorme, principalmente para as vacinas de vírus inativados, como a Coronavac. Além disso, a capacidade hospitalar da China é muito baixa, quer dizer, ela não se preparou para uma expansão de número de leitos hospitalares, de terapia intensiva, nesse contexto de aumento de transmissão. Na China tudo é grande, né? A gente tem uma população enorme, então qualquer população vulnerável que não esteja completamente vacinada, e os idosos são o principal grupo de risco para hospitalização e óbito, pode gerar um impacto enorme em termos de hospitalização, de óbito e, eventualmente, sobrecarga do serviço de saúde. Doutora, a gente já viu essa cena antes, quando a Covid-19 começou a se espalhar. E muitas pessoas falavam, tá tudo bem, tá acontecendo lá na China, tá acontecendo lá longe, até depois começar a chegar na Itália, e depois começou a se espalhar para diversas outras regiões, até tomar praticamente conta de todo mundo. Na sua avaliação, qual que é o risco que o Brasil, e não só o Brasil, como o mundo inteiro, está correndo com essa expansão da Covid-19 na China, doutor? Principalmente dois riscos, né? Um, de falta de insumos estratégicos, nós ainda importamos muitos materiais de proteção individual, medicamentos, vacinas da China, e a gente já teve falta de seringa, porque a China fechou o envio de seringa, já teve falta de máscara, de jaleco. Isso pode acontecer novamente com a utilização desses insumos pela população chinesa, dificuldade de compra desse material. Além disso, quando você tem mais transmissão, que vai ocorrer na China nesse momento, você tem mais risco de surgimento de novas variantes. E uma nova variante sempre está associada a uma nova onda, justamente pelo escape de resposta imune. Então, o risco é enorme. Com esse número de transmissão que vai ocorrer na China, a gente pode ter um cenário de uma nova variante em breve circulando no mundo todo. Pois é, doutor. E falando em nova variante, enquanto a gente não tem, por exemplo, vacina para todas as variantes que podem vir a surgir, por exemplo, a melhor forma de se prevenir, principalmente nessa época de fim de ano, em que muitas pessoas viajam, as pessoas estão para lá e para cá, é utilizar máscara. Qual que é a orientação, de modo geral? A gente que quer tanto se livrar da pandemia, quer se livrar da Covid-19, mas que aparentemente ela sempre volta, eventualmente, principalmente nesse período de fim de ano em que tem grandes aglomerações, grandes eventos e encontros. Parece que a pandemia, a Covid volta a dar o ar da graça aqui pra gente. O remédio para os casos graves, né, vamos dizer assim, é estar com a vacina atualizada. Todas as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde, então é importante procurar a unidade básica de saúde. O remédio para evitar transmissão
é a utilização de máscara, manter o distanciamento. Em quais locais? Principalmente os locais associados à aglomeração, que já é conhecido uma elevada transmissão. E, lógico, durante esse período de viagens, a gente sabe que ocorre muita transmissão nos aeroportos, nos ônibus, em aglomerações ou confraternizações com pessoas que não é do seu dia a dia e o risco de transmissão é enorme. Importante, principalmente idosos, imunossuprimidos, pessoas que não tiveram oportunidade de se vacinar, como as crianças, adotar medidas, estratégias de prevenção para justamente evitar essa transmissão. Doutor, qual que é o nível de preocupação que a gente precisa ter nesse momento com uma possível aí nova variante vindo lá da China? A gente tem que, já desse momento, né, passar a informação para a população e também o Ministério da Saúde ter doses suficientes para garantir uma boa cobertura vacinal. Toda vez que chega uma nova variante, a gente vai medir o impacto dessa nova variante, principalmente na hospitalização e óbito, pela nossa cobertura vacinal. Com as elevadas coberturas vacinais, o impacto é maior em termos de imunidade da população e menos hospitalização e óbito a gente vai observar ao longo dessa nova onda. No momento de uma nova variante, também é importante adotar essas medidas individuais que garantem essa proteção individual, o uso de máscara, o distanciamento. E, além disso, garantir insumos estratégicos que podem faltar. Nós temos equipamentos de proteção individual suficiente, nós temos antivirais que já existem disponíveis, né, para o Covid-19, o Ministério da Saúde já comprou em número suficiente. Então, essa preparação faz parte de se pensar uma emergência em saúde pública e entender que a qualquer momento pode surgir uma nova variante. Nesse meio tempo, doutor, com essa explosão de casos da Covid-19, eles estão já projetando milhares, né, de novos casos também, e inclusive de mortes. O que a gente pode pensar que sobra para o Brasil nesse momento? A gente falava pouco sobre essas preocupações em torno do Brasil e do mundo todo, mas olhando apenas para o Brasil, doutor, qual que é o cenário nesse momento, levando em consideração o que está acontecendo na China? O cenário é de insumos, né? A gente tem que garantir que a gente tem estoque estratégico desses insumos. Luvas, medicamentos, também entender que é importante ter elevadas coberturas, porque se surgir uma nova variante na China com mais escape de resposta imune, se a gente tem elevadas coberturas, a gente garante proteção para hospitalização e óbito. Eventualmente, já iniciar a vacina bivalente, que já está disponível, já chegou no Brasil, entretanto, existe uma lentidão do governo ofertar, principalmente para os idosos extremos, pessoas que são institucionalizadas, imunossuprimidos, para garantir também mais proteção. E expandir a vacinação para as crianças. A Anvisa já aprovou faz muito tempo a dose para o público de 6 meses a 5 anos, vacina de RNA, Pfizer Baby. Entretanto, essa vacina ainda não se encontra disponível na maioria das unidades de saúde de todo o Brasil. Pois é, doutor. Importante até o senhor falar sobre vacinação. É importante a gente fazer esse apelo à população para realmente completar o ciclo vacinal, né? Esse é o momento, a gente olhando para a China e vendo o que está acontecendo lá, sabendo que existe essa possibilidade de realmente uma variante começar a surgir lá e começar a se espalhar, como a gente já viu acontecer, por exemplo, com o Covid-19 lá em 2019, começo de 2020. Gostaria que o senhor reforçasse, então, esse apelo para que as pessoas completem esse esquema vacinal, pelo menos aqui no Brasil, né? O mais importante, Muriel, é ter uma vacina recente. Fazer um alerta também para a população. Muitos estão esperando essa nova vacina, essa bivalente. Lógico, a gente acredita que garante pouco mais de proteção, mas ter uma vacina nos últimos 6 meses é mais fundamental do que ter uma vacina bivalente ministrada tardiamente, depois que já passou uma nova onda. Então, que a população procure os postos de saúde, está sobrando vacina nos postos de saúde, muitas, inclusive, estão para vencer e a gente tem que garantir e aumentar a nossa cobertura vacinal. A nossa cobertura de dose de reforço está muito baixa e é importante ter elevadas coberturas para prevenir hospitalização e óbito e prevenir o caos que a gente já antevê na China, por exemplo, com 1 milhão de óbitos, que a gente não quer que aconteça no Brasil. Doutor, por último, para a gente encerrar, quem já tomou as 4 doses ao todo, pode tomar mais uma dose, apesar de a gente não ter visto ninguém fazer uma sinalização com relação a isso, a novas doses de reforço, ou 4 doses já é o suficiente, apesar de já ter passado aí 4 meses desde a vacinação, por exemplo?
Os imunossuprimidos já se recomenda uma dose extra, né? Existe essa discussão de ofertar uma quinta dose a mais. Importante ter bastante cuidado, entender que a gente ainda não tem a informação suficiente. Talvez seja relevante, principalmente para os idosos extremos, acima de 60, 70 anos. Talvez seja importante, justamente para essas pessoas, que o número não é tão grande, ofertar essa nova vacina que já está disponível, a bivalente, que essas pessoas acima de 70 anos é que apresenta maior risco de hospitalização e óbito. É o que a gente está observando nos Estados Unidos, principalmente no que diz respeito a essa nova variante. Nós conversamos com o Dr. Júlio Croda, infectologista da Fundação Oswaldo Cruz. Doutor, sempre bom conversar com o senhor. Um bom dia de trabalho para o senhor e obrigada pela participação. É um prazer, Muriel, estar aqui na CNN, esclarecendo sobre esse assunto que é importante, chamando a população para completar seu esquema vacinal. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Boa tarde.